A horda cobriu o céu e a terra. Cada um deles não era menor que os dois que tinham acabado de aparecer. Eles eram ferozes e malévolos, atacando os estudantes com um apetite ganancioso. A multidão entrou em pânico. Vários alunos veteranos se viraram, sacaram suas espadas, seus rostos ainda exibiam traços de medo, mas seus passos eram firmes e inflexíveis. Naruto agachou-se no ombro do menos grande, imperturbável. Para outro Shinigami, um Zanpakuto que não é adequado para ataques em grupo pode não ter meios eficazes contra muitos inimigos. Mas Naruto era diferente. Atualmente, além da bomba da besta com cauda em sua forma 4 caudas, o 9 caudas não tinha nenhuma capacidade de ataque em grupo. Contudo, não lhe faltavam métodos eficazes. Se uma pessoa não for suficiente, chame mais pessoas. Ele jogou sua espada bem alto no ar. Naruto levantou as mãos, juntando os dedos indicador e anelar, formando um sinal de cruz com a mão direita na vertical e a esquerda na horizontal. Técnica de múltiplos clones de sombras. Com uma nuvem de fumaça branca, dezenas de Narutos apareceram no ombro do menos grande. Eles saltaram, perseguindo a horda de menos grande, cada um segurando uma espada vermelha escura. No céu, a expressão do homem mudou. A surpresa esperada floresceu naquele momento. A habilidade de uma Zanpakuto. Ou é uma nova técnica? Ele observou Naruto, que permaneceu no ombro do menos grande e agarrou sua espada, levantando as mãos para formar o mesmo sinal de cruz. É claro que ele não canalizou o poder espiritual, mas apenas memorizou o gesto. Cada um é corpóreo. Cada um possui o mesmo poder espiritual, mas a intensidade geral da pressão espiritual não mudou. Ela é distribuída entre cada clone. Habilidade interessante. Com a pressão espiritual reduzida, os clones puderam lidar com a horda de menos grandes sem problemas. No entanto, Naruto lutou contra o menos grande. Ele lançou a terceira cauda, causando dano efetivo. O menos grande uivou de dor. Várias vezes, tentou rasgar o céu e invocar a garganta para escapar. Seja Naruto ou os aprendizes de Shinigami, seu poder espiritual parecia realmente delicioso, mas a sensação instintiva de perigo foi suficiente para que abandonasse a comida. Mas o homem que orquestrou esse drama não permitiu que ele saísse do palco. Ele registrou tudo ansiosamente. Uma pressão espiritual imensa. Mesmo quando dividido em tantas partes, ainda pode prejudicar o menos grande. Mas ainda não é o suficiente. Isso não é o suficiente para me agradar. Ele estendeu a mão, rasgando pessoalmente o céu, como mestre de teatro, abrindo o palco para uma apresentação grandiosa e luxuosa. Um segundo menos grande foi lançado. Junto com ele, outro grupo de menos grandes surgiu como abelhas, zumbindo e avançando em direção à multidão. A pressão espiritual única e apodrecida dos menos grandes consumiu o espaço. A lua crescente desapareceu, envolta em nuvens escuras. Naruto cerrou os dentes. Outro menos grande não foi grande coisa. Mas ele olhou de soslaio para a multidão. Essas pessoas não estavam mais em pânico. Talvez porque os clones de Naruto estivessem por perto, ou talvez eles tivessem se acostumado com a pressão. Muitos se levantaram, sacaram suas espadas, lançaram Kido e ajudaram os clones na batalha. Embora seus esforços fossem mínimos, não lhes faltava coragem. No entanto, o aparecimento de mais menos grandes ainda trazia desespero aos seus rostos. Naruto respirou fundo e levantou sua espada. Mais clones eram necessários. Era necessária uma maior pressão espiritual. Ele não gostava da forma 4 caudas, embora com o selo de suporte desenvolvido por Urahara Kizuki, ele pudesse manter sua própria vontade. Mas a sensação de estar envolto em emoções negativas ainda era desagradável. A quarta fita de veludo vermelho se abriu, uma pressão espiritual enorme e avassaladora se espalhando. Uma armadura espiritual vermelha escura cresceu de seus pés. Ele abriu a boca e engoliu a espada.
A quarta cauda emergiu. Os outros clones seguiram o exemplo, também se transformando, e mais clones das sombras foram invocados, atacando a horda de menos grande. Naruto se levantou, com uma aparência um tanto estranha, como uma raposa ereta. Ele sacou outra espada e saltou alto. Duas mãos de besta com cauda saíram de seu corpo, agarrando as cabeças dos dois menos grandes. Com um puxão poderoso, eles caíram como torres, colidindo uns com os outros. No ar, Naruto manipulou as quatro caudas, curvando-as em direção à boca. Um aglomerado de partículas espirituais rapidamente se uniu em uma esfera escura e foi expelido. Não era muito grande. Naruto, priorizando a velocidade, sacrificou um pouco de força, deixando do tamanho de 2 punhos. Não girou e foi simplesmente arremessado em linha reta. Ele colidiu com as cabeças de 2 grandes Zoulous. A pequena esfera explodiu com um rugido. A onda de choque se espalhou e uma rajada de vento espalhou a poeira. As 2 grandes cabeças dos Zoulous foram destruídas na explosão. Rápido e decisivo, Naruto pousou de 4 e rapidamente se levantou, contendo seu poder espiritual enquanto recitava um encantamento. Essa foi uma das conquistas de Urahara Kizuki. Isso lhe permitiu suprimir seu poder espiritual. A quarta cauda se retraiu, sua cor vermelho escura voltando a um estado semi-transparente, enquanto as 3 caudas atrás dele balançavam. No céu, um homem estendeu a mão, sentindo o vento quente tocar sua palma. Seus óculos planos pareciam capturar o clarão da explosão. Essa foi a habilidade que, e não foi usada naquele dia, mesmo com uma quantidade tão dividida de pressão espiritual, ela ainda tinha esse tipo de poder destrutivo. Não é um Shinigami, nem um Hollow. Ele se lembrou do encantamento. Isto seria um avanço eficaz. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Eles estão prestes a invadir. Ele acenou com a mão. O céu gradualmente escondeu sua figura. Eventos inesperados são joias dadas pelo mundo. Eles brilharão intensamente sob o sol. Desta vez estou satisfeito. Naruto, você ficará satisfeito. Naruto não teve tempo para refletir sobre essas palavras. Ele lidou com os Zoulous enquanto observava o céu, preocupado com a possibilidade de um terceiro Hollow grande aparecer. Mas o incidente diminuiu. Os Zoulous finalmente souberam que deveriam fugir, abrindo uma garganta e desaparecendo. Aqueles que não escaparam a tempo foram rapidamente eliminados por Naruto. Um veterano apontou para trás dele. Ótimo, o Senkanon está aberto. O portão flutuante Ukiyo-e se abriu amplamente. Assim que uma rachadura apareceu, 2 figuras vestidas com auri branco saíram correndo, seguido por várias figuras vestidas de preto. A pressão espiritual do Hollow permeou a terra, deixando os Shinigami recém-chegados tensos. Mas eles logo perceberam que restavam apenas alguns Zoulous, que estavam sendo perseguidos e abatidos por um garoto loiro envolto em poder espiritual vermelho. Naruto. Shien Yoruishi suspirou aliviado, chamando. Sua expressão era séria, enquanto ela olhava para o enorme cadáver que se dissipava não muito longe. Outro capitão virou a cabeça, seu cabelo loiro balançando. Shinji Hirako. Seu rosto naturalmente severo parecia ainda mais intimidador quando severo. Ele não disse nada, olhando para o grande Hollow antes de desviar o olhar rapidamente e então se fixar no homem de óculos fundos que o seguia. Este homem esteve ao seu lado o tempo todo, mas por alguma razão, Shinji Hirako sentiu que esse assunto estava de alguma forma conectado a esse homem. Yoruishi, você está aqui. Naruto acenou após cortar o último Hollow, dispensando seu clone. Um grande Hollow. Yoruishi apontou para o cadáver. Naruto assentiu. Sim, 2 Zoulous grandes. Grandes vazios. As sobrancelhas de Yoruishi franziram-se ainda mais. Alguma baixa. Ao contrário dos Zoulous comuns. Grandes Zoulous normalmente não vêm ao mundo humano. Eles só operam no Eco-mundo, seu próprio reino. Naruto não respondeu.
Ele não sabia muito sobre isso. Um veterano ao lado dele sorriu, com a voz cansada, mas animada. Por sorte, tínhamos o Naruto. Ele não só lutou contra os Zoulous grandes, como também nos ajudou a afastar os Zoulous de alto nível, pelo menos algumas centenas. Sem o Naruto, poderíamos estar todos mortos. Alguns alunos ficaram feridos, mas Naruto conseguiu curá-los a tempo, salvando suas vidas. Os membros da segunda divisão não demonstraram emoção. Eles faziam parte da força furtiva. Os Shinigami da quinta divisão que vieram com Shinji e Hirako ficaram surpresos, olhando para Naruto com descrença, matando Zoulous grandes, protegendo estudantes em meio a centenas de Zoulous. Isso ainda pode ser feito por uma criança que ainda não se formou? Em seus corações, mesmo como tenentes de alta patente, eles não estavam confiantes em tal tarefa. Ninguém morreu. Essas palavras relaxaram visivelmente os dois capitães. Esse foi o melhor resultado. O que houve com os Senkaimon? Naruto perguntou. Yoruichi balançou a cabeça. Ainda não está claro. Urahara está trabalhando nisso. Vamos voltar. A quarta divisão está pronta. A quarta divisão se preparou completamente, mobilizando 8 equipes de resgate com mais de 70 membros no total. Contudo, elas não eram necessárias. Os ferimentos dos estudantes não foram graves e uma equipe de resgate foi suficiente. Embora Naruto não tenha se ferido, ele também foi forçado a ficar em observação. A natureza deste incidente foi muito séria, justificando uma investigação conjunta da segunda, oitava e nona divisões. O portão Senkaimon esteve operacional por muitos anos sem nenhum erro, mas desta vez, ele foi selado à força por uma força desconhecida por uma hora. Se Naruto não estivesse lá, poderia ter resultado no número de mortes mais catastrófico desde a fundação da Academia Shio. Você não está ferido e sua Reiatsu está muito estável, concluiu Noona após um exame minucioso. Naruto deu um sorriso radiante. Eu já disse, estou bem. O Noona sorriu suavemente e disse gentilmente, o capitão comandante Yamamoto deseja vê-lo. Você planeja ir hoje ou gostaria de descansar alguns dias primeiro? Naruto ficou surpreso. Capitão comandante Yamamoto. Ele tinha ouvido falar desse capitão comandante, que tinha pelo menos 1000 anos de idade, o mais velho e poderoso Shinigami da Soul Society, mas nunca o conheceu. Por que ele quer me ver? Naruto perguntou, confuso. O Noona balançou a cabeça. Você saberá quando o vir. O capitão comandante Yamamoto agora é uma pessoa fácil de se conviver. Embora seja um pouco cedo, este também é um momento adequado. Naruto olhou para as duas espadas no criado mudo. Então eu vou agora. O Noona se aproximou e abriu a porta. Aguardando do lado de fora estava o tenente Shiji Sasakibe, que Naruto já havia conhecido. Tenente Sasakibe, Naruto está pronto agora. Quartel-General da primeira divisão. A residência do capitão-comandante Yamamoto era um pátio sereno. Um jardim paisagístico seco se estendia, com ondulações concêntricas fixas como cinzas carbonizadas. O tenente Sasakibe parou em frente a uma sala de tatame, com uma voz respeitosa. Capitão-comandante Yamamoto, Uzumaki Naruto está aqui para uma visita. Entre, respondeu uma voz suave e vinda de dentro. O tenente Sasakibe abriu a porta e gesticulou para Naruto entrar. Naruto entrou. Havia apenas um homem idoso sentado em Seiza, careca e com uma cicatriz em forma de cruz na testa esquerda. Suas sobrancelhas pendiam até o queixo, e sua barba, ainda mais longa, era intrincadamente trançada. Ele parecia muito velho, mas não frágil. Assim que Naruto entrou, ele sentiu a imensa Reiatsu do homem, sentindo-se como se fosse um pequeno barco lutando em um mar tempestuoso. O Nove Caudas sentiu o mesmo, ficando irritado novamente. Este lugar chamado Sociedade das Almas tinha muitos indivíduos terrivelmente poderosos. Agora um, agora outro. Sente-se, ele gesticulou.
Naruto sentou-se em frente a ele. O capitão comandante Yamamoto falou suavemente. Uzumaki Naruto, tenho prestado muita atenção em você. Eu não apenas ordenei que a 2ª Divisão da Força Furtiva observasse você. Também há pessoas na 1ª Divisão e na 8ª Divisão observando você 24 horas por dia. Eu pessoalmente analiso cada relatório do capitão Urahara. Naruto franziu a testa levemente. Isso era mais do que atenção. Poderia ser considerado vigilância. Você é uma pessoa muito incomum, continuou o capitão comandante Yamamoto. Você não é de Rukongai, e não há registros de um enterro de alma seu pela 13ª Divisão. Você apareceu de repente, causando uma impressão notável. Você possui poderes que não são nem Shinigami, nem Hollow, nem Quincy. Naruto abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. O capitão comandante Yamamoto levantou a mão para detê-lo. É por isso que estou observando você. Sua conduta me agradou muito. Especialmente hoje. Vocês estavam dispostos e foram capazes de proteger todos os alunos. Ele fez uma pausa, abrindo mais os olhos, seu olhar afiado de 1000 anos perfurando-os como flechas. Segredos são um produto natural da sobrevivência. Estou velho e não sou mais tão curioso quanto antes. Uzumaki Naruto. Sim, senhor, respondeu Naruto. Eu pergunto a vocês, seus segredos ameaçarão a Sociedade das Almas. A voz do capitão comandante Yamamoto subitamente ficou pesada, e sua pergunta afiada e ponderosa foi lançada, num instante. Naruto balançou a cabeça decisivamente, sem hesitar. Não. O capitão-general, Yamamoto, assentiu. Muito bem. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naruto abriu a boca, com uma expressão curiosa. Não está curioso. Assim, sem mais nem menos, confiar nele? Era uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Um pouco doce, mas um pouco pesado. A razão pela qual um segredo é porque ele está enraizado no coração, disse Yamamoto suavemente. Eu não sou um homem antiquado e teimoso que cava fundo demais. Suas ações lhe renderam essa confiança. Sem querer se aprofundar muito no assunto, ele continuou. O que você acha da seleção da próxima divisão? Isso deixou Naruto um pouco confuso. Originalmente, ele queria se juntar à 13ª Divisão, o Esquadrão de Purificação, responsável por realizar o sepultamento de almas de espíritos no mundo real. Mas o mundo real não era o mesmo mundo onde Konoha estava localizada. Talvez você devesse ouvir minha sugestão, ofereceu Yamamoto. Naruto assentiu imediatamente. Yamamoto falou gentilmente. Tenho grandes esperanças em você. Você tem talento e um bom caráter. Existem 3 esquadrões que combinam com você. A 4ª Divisão, a 8ª Divisão e a 13ª Divisão. Um desses esquadrões foi inesperado para Naruto. A 4ª Divisão, a equipe médica, é por causa de suas habilidades de cura. Hetsu gosta muito de você, continuou Yamamoto. Você também tem potencial para Kaid, artes espirituais de cura, mas Hetsu pode não ser o melhor professor para você. Você é uma criança gentil. Naruto percebeu a quem Hetsu se referia e rapidamente disse: A Capitão Noana é muito gentil. Eu também gosto muito dela. Yamamoto balançou a cabeça e sorriu. Prefiro que você se junte à 8ª ou à 13ª Divisão. Você empunha 2 espadas. Shunsui e Jishir também têm espadas gêmeas. Eles, assim como você, são inerentemente gentis e, comparados a você, são maduros e capazes de seguir seus caminhos com firmeza. Eles podem orientá-lo em seu atual estado de confusão. Naruto cerrou o punho. Yamamoto fez uma pausa. Por motivos pessoais, prefiro que você se junte à 13ª Divisão. Naruto ficou atordoado. A 13ª Divisão. Isso estava alinhado com sua intenção original. Mas, por que a preferência por esse time? Ele interagiu mais com o capitão da 8ª Divisão,
Kiraku Shunsui, e nunca conheceu o capitão da 13ª Divisão, o Kitaki Jishir. Shunsui tem seus momentos sérios. Yamamoto criticou descaradamente seu aluno, mas ele costuma ser frívolo e preguiçoso. Tolerar alguém como ele no Gotei 13 já é o limite. Se houvesse outro Shunsui, temo que viveria algumas centenas de anos a menos. Você é um bom garoto. É melhor não se deixar levar por ele. Naruto pensou por um momento. Então será a 13ª Divisão. Yamamoto assentiu. Eu te darei 20 anos. Inicialmente, eu pretendia confiar o cargo de capitão da 10ª Divisão a Isshin Shiba. Mas com você aqui, espero que você possa se tornar um capitão capaz rapidamente. Naruto respirou fundo e concordou. Sim, vou me esforçar para ficar mais forte. Não é poder, interrompeu Yamamoto. É habilidade. Para ser um capitão, é preciso mais do que apenas poder. Um coração forte também é necessário. Um coração forte. Naruto repetiu essas palavras e concordou solenemente. Yamamoto, acredite em você, acredite em mim mesmo. Há também um comentário no Kidian que diz: não é que eu confie em você, mas eu confio mais em mim mesmo. É o desprezo pelos fortes. Você é forte, mas eu sou mais forte. Pensamentos. O tremor da 9 caudas quando Naruto encontra pessoas mais fortes também é hilário. Naruto retornou para a 4ª Divisão. Ele explicou sua decisão para Unohana Hetsu. Ela não ficou surpresa e até a apoiou, reconhecendo que o que o capitão-comandante Yamamoto havia dito estava correto. Ela não era adequada para ser professora de Naruto. Entretanto, apesar de não ter uma relação professor-aluno, Unohana Hetsu ainda acolheu Naruto na 4ª Divisão para aprender Kai com ela. Isso deixou Naruto um pouco confuso. Que diferença isso faz em relação a ter um professor? Suzuki Aizen foi o primeiro a visitá-lo, mas depois de algumas palavras, ele foi expulso por Shinji Hirako. O segundo visitante foi inesperadamente Shien Yoruishi. Mas o presente que ela trouxe. Ela segurava um jovem com rabo de cavalo alto, preso com Bakud #4. Ainava, corda rastejante, que lutava violentamente. Me solta, seu gato demônio. Eu consigo andar sozinho. Você, como ousa trazer desgraça ao clã Kushiki? Yoruishi sorriu maliciosamente. Não se anime, esta é a 4ª Divisão. Fique quieto, os pacientes precisam de paz. O jovem de cabelos pretos cerrou os punhos e rangeu os dentes. Antes que ele pudesse pensar em uma maneira de lidar com isso, ele foi repentinamente jogado no ar. A corda foi retraída. O jovem mal conseguiu ficar de pé. Naruto, eu trouxe um sujeito interessante para te ver. Yoruishi cumprimentou alegremente. Ele não é tão bom quanto você, mas também é um gênio. Ao ouvir o som Naruto, o jovem de cabelos negros engoliu as palavras que estava prestes a lançar em Yoruishi. Ele se virou para olhar o garoto loiro deitado na cama, comparando com a imagem de Uzumaki, Naruto em sua mente. Imediatamente, ele conteve sua aura turbulenta, colocou as mãos na frente do corpo e fez uma reverência educada e impecável. Olá, peço desculpas pela minha grosseria anterior e por ter feito o papel de bobo. Sou Byakuya Kushiki, da família Kushiki. Peço desculpas pela interrupção e aguardo sua orientação. Naruto, agarrando nervosamente o lençol, inclinou-se para frente e assentiu. Olá, eu sou Uzumaki Naruto. Prazer em conhecê-lo. Aguardo sua orientação. Foi a primeira vez que ele se deparou com uma saudação tão formal e elaborada. Yoruishi, com uma atitude despreocupada, chutou as pernas de Naruto para o lado e sentou-se na cama. Não precisa ser tão formal, Byakuya. Você me trouxe aqui para conhecer Uzumaki-san. Byakuya Kushiki conteve-se para não chamá-la de gata demônio. Yoruishi assentiu, com retidão. Sim, você sempre me chama de gato demônio. Byakuya Kushiki,
incapaz de esconder seu temperamento na frente dela, imediatamente respondeu: por que você não age como o chefe do clã Shin? É porque você é muito rígido. Yoruichi colocou as mãos na cintura. Então eu te trouxe para conhecer o Naruto. Ele é ainda mais gênio que você. E assim como eu, ele também é um animal. Byakuya Kushiki ficou atordoado. Eu sou um gato, e ele é uma raposa. Yoruichi levantou a mão, fazendo um gesto de raposa com os dedos médio e anular apertando o polegar, o indicador e o mindinho se erguendo como orelhas. Então vocês não podem nos vencer. Byakuya Kushiki cerrou os dentes. Gato demônio. Que tipo de lógica é essa? Ele admitiu que Naruto era um grande gênio, mas ele também não é inferior. Yoruichi, percebendo a emoção dele, sorriu e baixou a voz. 2 menos grandes. Byakuya Kushiki fez uma pausa e olhou para ela confuso. Do que ela estava falando? Então ele percebeu algo. Seu olhar caiu sobre Naruto. Não faz muito tempo, Naruto matou 2 menos grandes sozinho. Yoruichi pulou, bagunçando vigorosamente o cabelo de Byakuya. E ele nem ficou ferido. As raposas são muito fortes, mas gatos pretos podem dominar raposas. As pupilas de Byakuya Kushiki dilataram-se e sua expressão era de descrença. 2 a menos. Tão poderoso. Ele ouviu dizer que o Uzumaki Naruto estava apenas no 5º nível de pressão espiritual, comparável ao seu próprio nível. Byakuya se juntará ao Gotei 13 em alguns anos. Vocês dois precisam se conhecer bem. Yoruichi se espreguiçou e foi em direção à porta. Naruto perguntou: Capitão Yoruichi, você está indo embora agora? Yoruichi se virou, rindo. Eu ainda tenho que investigar o Senkaemon. Eu saí furtivamente para vir aqui. Se eu não voltar logo, Maeda vai começar a reclamar. Com isso, ela desapareceu num piscar de olhos. Sem Yoruichi presente, Byakuya Kushiki gradualmente se acalmou. Ele tinha uma personalidade um tanto fria. Talvez fosse o status conquistado por ser um dos 5 clãs nobres, ou talvez porque Byakuya Kushiki não tivesse experiência de estudar na Academia Shi. Ele não era muito bom em conversar com estranhos. Sendo um nobre de alta patente, ele não precisava do certificado de graduação da Academia Shi, nem dos exames de admissão, para se juntar diretamente ao Gotei 13. No entanto, a pessoa era muito simpática. Após os cumprimentos iniciais estranhos, ele começou a ter uma conversa amigável com Naruto sobre Shunpo e Kido. Durante o mês em que Naruto ficou no hospital, ele foi quem mais o visitou. O tempo suavizou a agitação. O impacto causado pelo Senkaemon dissipou-se gradualmente. A terceira divisão não obteve nenhum resultado de investigação, e as 46 câmaras centrais emitiram uma ordem para não mais desperdiçar mão de obra neste assunto. A cerimônia de formatura da Academia Shiho de Artes Espirituais ocorreu nessa época. No dia em que as flores de cerejeira tremulavam, a alegria da formatura e do início de um novo ano letivo ofuscou os acontecimentos passados. O quartel da 13ª Divisão. Naruto, agora vestido com o uniforme preto de Shinigami, conheceu pela primeira vez o homem frequentemente mencionado por Kiraku Shunsui, o Kitaki Jishir. Ele era um homem com longos cabelos brancos que chegavam à cintura. Ele não parecia doentio de forma alguma. Suas feições eram gentis e seus olhos eram brilhantes e vivos. Naruto, deixe-me me dirigir a você desta forma, começou o Kitaki Jishir. Eu nunca imaginei que você escolheria nossa divisão. Achei que você iria para Shunsui. Naruto respondeu honestamente. O capitão comandante recomendou que eu o seguisse. Ele acha que o tio Shunsui pode ser um pouco relaxado às vezes. Jishir ficou surpreso e então riu com vontade. Shunsui realmente é um pouco preguiçosa. Enquanto falava, ele apontou para o homem de cabelos negros ao seu lado. Deixe-me apresentá-lo. Este é o vice-capitão da nossa 13ª Divisão, Shiba Kaien. Ele é um homem excelente e muito capaz. Shiba Kaien assentiu, em cumprimento.
Ele tinha um comportamento gentil semelhante ao de Ukitake Jishir, mas talvez por causa de sua boa saúde, parecia mais enérgico. O capitão não está bem, ele disse, então vou lhe ensinar como lidar com os assuntos da divisão. Ukitake Jishir sorriu. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso de espadas duplas, fique à vontade para me perguntar a qualquer momento. Minha saúde não é tão ruim que eu não possa fazer nada. Embora você seja capitão de outra divisão no futuro, mesmo que por pouco tempo, Naruto, agora você é um membro da nossa 13ª divisão. Então, eu quero apresentar a vocês. Shiba Kaien se virou cooperativamente e mostrou a Naruto a braçadeira em seu braço esquerdo, que significava sua posição como vice-capitão, e os caracteres padrões gravados nela. O caractere Kanji 13, como caules e folhas, segurando uma pequena flor parecida com uma lanterna. Se você quiser que Jishir seja explicado, cada divisão tem uma flor como emblema. A flor da nossa 13ª divisão é o Daisetsu. Ele fez uma pausa e perguntou: Naruto, você sabe alguma coisa sobre arranjos florais? Naruto balançou a cabeça. Jishir sorriu. Você pode aprender um pouco. A Capitão Noana adora arranjos florais. E a linguagem das flores do Daisetsu? Esperança. Ter esperança. Naruto olhou fixamente para a pulseira de Shiba Kaien. De repente, ele pensou que talvez o capitão comandante não estivesse preocupado com a possibilidade de ele ser desviado pelo tio Shunsui, mas sim acreditava que o capitão Ukitake seria melhor em ensiná-lo a compreender seu próprio Daisetsu. Pouco depois da apresentação, Ukitake Jishir não conseguiu evitar começar a tossir, muito mais fraco do que aparentava. Ele se desculpou e foi embora. As tarefas restantes foram entregues a Kaien. Shiba Kaien era uma pessoa muito entusiasmada e gentil. Ele pacientemente e sinceramente ensinou Naruto como se tornar um capitão qualificado. 5 anos se passaram. Naruto evoluiu de um aprendiz de Shinigami desajeitado para um terceiro assento relativamente competente. Durante esse período, tudo estava em paz. A Seireitei parecia ter esquecido do incidente Senkamu. Apenas ocasionalmente, em conversas com Urahara Kizuki, ele ouviu reclamações sobre a investigação não estar indo bem. O Nove Caudas também era muito quieto, não causando nenhum problema. Enquanto aprendia a lidar com os assuntos da divisão, Naruto não deixou de melhorar sua própria força. Entretanto, ele ainda não tinha ouvido a voz da outra espada. Um dia, após terminar o treinamento de Zanpakuto, quando Naruto abriu os olhos novamente, ele não estava mais no quartel da 13ª divisão, mas na pequena casa limpa em Konoha que ele havia arrumado. Ele havia retornado para Konoha mais uma vez. Ele não estava tão confuso quanto na primeira vez que voltou. Sentado na cama, imerso em pensamentos. A primeira vez foram 3 anos. Desta vez foram 6 anos. Ele permaneceu na Soul Society por quase o dobro do tempo. O tempo pode ser um fator, mas o tamanho da amostra é muito pequeno para determinar o resultado. Naruto se espreguiçou preguiçosamente e foi dormir, lembrando que amanhã seria o dia da tarefa de aula, um evento importante para Genin. No dia seguinte, na sala de aula, assim que Naruto entrou, ele atraiu atenção. Os colegas não tiveram tempo de discutir os eventos de ontem antes de ficarem surpresos com sua mudança. Ele estava vestido da mesma forma que antes, com um moletom branco e calças curtas cinzas. A única diferença era a faixa de Konoha presa ao braço esquerdo. Embora o tivessem visto ontem à tarde, por algum motivo, parecia que eles estavam se reencontrando depois de anos separados. Naruto havia amadurecido significativamente e agora tinha a aura de um adulto. Suas vozes tagarelas baixaram, não ousando deixá-lo ouvir suas discussões. Uchiha Sasuke se virou várias vezes, querendo dizer algo, mas não conseguia na sala de aula lotada. Naruto percebeu, mas não pretendia perguntar. O relacionamento dele com Sasuke era mediano, e Sasuke não era seu subordinado.
então ele não queria se incomodar. Iruka-sensei chegou logo e anunciou as atribuições das turmas. Os nomes foram chamados um por um. Até. Equipe 7. Sakura Haruno, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha. Num piscar de olhos, Haruno Sakura não conseguiu evitar dar um tapa na mesa e se levantar. O que houve, Sakura? Iruka olhou para ela. Ela instintivamente olhou para Naruto. Nada, nada. Não importava o quão relutante ela se sentisse. Como uma aluna sempre boa, Haruno Sakura achava difícil ir contra a vontade do professor. Ela realmente não queria estar no mesmo time que Naruto. Ela já não gostava desse cara. Ultimamente, ele se tornou ainda mais ultrajante, batendo em Uchiha Sasuke e até batendo em um professor ontem. Naruto captou o olhar dela e inclinou a cabeça. Ele parecia se lembrar de já ter gostado dessa garota antes. Agora, parece um pouco ridículo. Ele nem sabia para que servia naquela época. Esse olhar não era diferente da maneira como o resto da aldeia olhava para ele. Iruka continuou anunciando as tarefas das aulas. Quando a poeira baixou, alguns ficaram satisfeitos e outros ficaram decepcionados. Depois do almoço, os líderes Jonin vieram buscar suas equipes. O instrutor da equipe 7 demorou a se revelar. Haruno Sakura estava ansiosa. Seus olhos se moviam rapidamente ao redor, ocasionalmente olhando para Naruto, mas principalmente se concentrando em Sasuke. Ela estava se sentindo impaciente, mas aqueles dois, Naruto e Sasuke, estavam calmos e sem pressa. Naruto, disse Sasuke, com um tom firme, como você fez isso ontem? Ele tomou o que considerou uma decisão notável. Ele deixou de lado seu orgulho para pedir conselho a alguém que ele costumava superar. Naruto ficou surpreso e instintivamente perguntou: ontem? O que tem? Para ele, ontem era um distante 6 anos atrás. Mas a memória ainda estava clara. Não houve absolutamente nenhum evento envolvendo Sasuke. Como você derrotou Mizuki-sensei? Sasuke cerrou os dentes, deixando sua pergunta mais clara. O garoto loiro na frente dele não tinha feito nada excessivo, mas foi sua atitude inadvertida que feriu profundamente o coração de Sasuke. Apenas uma noite. Um evento da tarde de ontem. E ele já tinha esquecido. Ele nem percebeu. Aquilo era um Chunin. Naruto respondeu diretamente: é difícil vencê-lo. Ele nem é tão forte assim. Comparado aos vários Olols que ele encontrou e aos diversos oponentes que ele enfrentou na Soul Society, Mizuki era insignificante. Sasuke cerrou o punho. Um Chunin. Aquilo era um Chunin. Que atitude de desprezo. Quão forte Naruto havia se tornado. Como você ficou tão forte? Sasuke não escondeu seu desejo de poder, e seu tom refletia isso. Ficar mais forte. Os pensamentos de Naruto se voltaram para a Sociedade das Almas. Ele balançou a cabeça e sorriu suavemente. O que eu busco não é mais o poder, mas as coisas que quero proteger. Encare seu coração. E então, faça o seu melhor. Ele não tinha intenção de contar aos outros sobre os assuntos da Soul Society. Esse era o seu segredo. Sasuke olhou para Naruto, um tanto perdido em pensamentos. Proteger. Tem que ser assim. Ele não tinha nada agora. Apenas um coração cheio de vingança. Ele estava prestes a perguntar mais. A porta se abriu. Uma voz leviana surgiu. Desculpe por fazê-lo esperar. Faz tanto tempo que não venho à Academia Ninja que fiquei um pouco perdido. Um homem de cabelos grisalhos, com a maior parte do rosto coberto por uma máscara e protetor de testa, deixando apenas o olho direito visível, entrou. Ele estava pedindo desculpas, mas não havia nenhum sinal de desculpa em seus olhos de peixe morto. Vocês são o último grupo. Então me empreste esta sala de aula. Ele sentou-se no pódio como se fosse algo natural. Vamos começar com as autoapresentações. Naruto e Sasuke o encararam em silêncio. Sakura não conseguiu evitar falar. Professor, por que você não vai primeiro e nos dá um exemplo?
O homem de cabelos prateados balançou a cabeça. Meu nome é Ataki Kakashi. As coisas que gosto e as que não gosto são um segredo. Quanto a sonhos, não tenho nenhum. Tenho muitos hobbies. Ele fez uma pausa. Sakura arregalou os olhos. O que isso significa? É só isso. Tudo bem. Kakashi bateu palmas. Agora é a sua vez. Vamos começar de... Ele apontou para a garota de testa larga e cabelo rosa. Vamos começar com você. A introdução de Sakura foi medíocre, com todas as outras frases girando em torno de Uchiha Sasuke. O próximo foi Sasuke. Sua apresentação foi tão sombria quanto ele. Ao falar sobre seus sonhos, cerrou os dentes e jurou reviver o clã Uchiha e matar aquele homem. A intenção de matar era tênue, mas real. Quando chegou a vez de Naruto, ele hesitou em falar sobre seu sonho, parecendo um pouco confuso pela janela. Ainda não decidi. Se eu tivesse que dizer, gostaria de conhecer meus pais. Kakashi ficou em silêncio e abaixou a cabeça. Naruto imediatamente virou a cabeça, percebendo essa emoção. Porque ele ficou triste quando mencionei meus pais. Essa emoção passou num instante, e Kakashi disse suavemente, as autoapresentações acabaram. A seguir, tenho algo muito sério a dizer. A partir de amanhã, você realizará sua primeira missão. Um exercício de treinamento de sobrevivência. Sakura exclamou decepcionada. Por que um exercício? Fazíamos isso com frequência na escola. Este não é um exercício comum. Kakashi se levantou. Seu oponente, serei eu. Ele levantou a mão esquerda, pressionando 4 dedos da mão direita para formar o número 9. Dos 27 formandos, apenas 9 serão reconhecidos como gene. O exercício de treinamento de sobrevivência de amanhã é o teste. O pânico apareceu no rosto de Sakura. As expressões de Naruto e Sasuke permaneceram inalteradas. Bem, então, até amanhã. Kakashi formou um selo de mão e desapareceu com uma nuvem de fumaça. O quê? Ele chegou tão tarde e foi embora tão rápido. Sakura não conseguiu evitar reclamar. Naruto se levantou. Ele olhou fixamente para o local onde Kakashi estava. Quando Iruka-sensei estava designando equipes, ele percebeu que, para alguns alunos especiais, as equipes eram pré-determinadas. Assim como o trio que era inseparável desde a infância, Nara Shikamaru, Akimichi Shoji e Yamanaka Ino foram colocados juntos. Ele próprio era o Jinchuriki da 9 caudas, Sasuke era o último do clã Uchiha. Não parecia haver nada de especial sobre Sakura naquele momento. Claro, mesmo que ela fosse comum, só o fato de ele e Sasuke estarem juntos já era o suficiente para Konoha fazer arranjos especiais. Além disso, houve aquela estranha flutuação emocional, agora mesmo. Este ataque Kakashi deve ter alguma ligação com seus pais. Naruto, você ainda não contou. Sasuke não estava disposto a mudar de assunto antes de Kakashi chegar. Naruto balançou a cabeça. Vamos nos preparar para o teste de amanhã primeiro. Em 3 horas, vamos nos encontrar no portão da escola. Sakura ficou atordoada. Conhecer? Para quê? Naturalmente, para coletar informações sobre o Kakashi-sensei, disse Naruto, sem rodeios. Ele fez uma pausa e perguntou, vocês não planejam coletar informações sobre ele? Kakashi-sensei disse que seria nosso oponente amanhã. A inteligência é a primeira batalha de um ninja. Sasuke franziu os lábios em silêncio. É essa a diferença entre mim e o Naruto. Eu nem tinha pensado nisso. Sakura olhou fixamente para Naruto. Esse cara realmente mudou. Te vejo em 3 horas. Naruto saltou pela janela e desapareceu em um piscar de olhos. Uma brisa suave entrou no quarto. Sasuke saiu sem dizer uma palavra. Sakura cerrou os punhos, sentindo-se frustrada. Se não fosse pelos comentários repentinos e inexplicáveis de Naruto, ela teria tido uma boa chance de ficar sozinha com Sasuke. Mas agora tudo estava arruinado. 3 horas depois, na entrada da escola ninja, os 3 se encontraram.
Vocês já reuniram as informações? Naruto perguntou suavemente. Vamos começar com Aruno-san. Aruno. Esse discurso fez Sakura parar. Houve uma época em que ela sempre queria que Naruto a chamasse assim, em vez de chamá-la repetidamente de Sakura-chan. Mas agora que ele usou esse endereço, por que isso pareceu estranho? Voltei e perguntei ao meu pai. Respondeu Sakura. Ele disse que Ataque Kakashi é um jonin muito poderoso. Ele é conhecido como Ninja Cópia, técnico de Konoha e Kakashi do Sharingan. Sasuke assentiu, com um tom sério. O que eu entendi é parecido com o da Aruno. Suas sobrancelhas franziram em profunda confusão, ignorando o comentário tímido de Sakura. Pode me chamar de Sakura. Sharingan. Esta é a Kekkei Genkai única do clã Uchiha. Uma habilidade que só aqueles com sangue Uchiha podem possuir. Como alguém com o sobrenome Ataque poderia possuí-la? Será que existe mais de um Uchiha em Konoha? As informações que coletei são um pouco mais detalhadas que as suas, disse Naruto, pegando um pedaço de papel. Ataque Kakashi, de 26 anos, é o ninja mais talentoso da história de Konoha. Ele se formou na academia aos 5 anos e se tornou um Chunin aos 6. Sasuke não conseguiu evitar olhar para cima. Chunin? Com que idade? 6. Ele é mesmo tão incrível! Exclamou Sakura. Ela não conseguia entender direito só pela descrição do pai, mas a referência à idade deixou tudo claro. Naruto continuou lendo. Seu pai é Sakumo Ataque. Após a formatura, seu mentor foi Namikaze Minato, o quarto Hokage. Seus companheiros de equipe eram Nohara Rin e Uchiha Obito. Nesse momento, ele fez uma pausa, olhando para o nome Namikaze Minato. Como esperado, está relacionado ao pai dele. Ele foi aluno dele. Sasuke cerrou o punho ao ouvir o nome do membro de seu clã. A origem do Sharingan. Aos 12 anos, ele se tornou o jonin mais jovem da história de Konoha. Depois dos 14, seu registro fica em branco, escondido. Naruto continuou lendo. Ele reapareceu aos 20 e rapidamente conquistou os títulos mencionados por Aruno com sua imensa força. Ele conhece mais de 1000 jutsus. Seu contrato de invocação é com cães ninjas. Sakura olhou fixamente para o pedaço de papel na mão de Naruto e de repente percebeu porque sentia que algo estava errado. Naruto, de onde você tirou informações tão detalhadas? O que é esse pedaço de papel? Naruto permaneceu calmo. Peguei o arquivo do Kakashi-sensei. Os dois ficaram atordoados, roubando arquivos. Isso é mesmo possível? Naruto, isso não está certo, disse Sakura, um pouco perturbada. Naruto respondeu confiantemente. Esta é a fonte de informação mais conveniente e precisa. Antes que Sakura pudesse dizer mais alguma coisa, ele entregou o papel para Sasuke. Normalmente falando, um genin recém-formado, mesmo que se junte a eles, não consegue se igualar a um jonin de elite como ele. O teste de sobrevivência provavelmente avaliará nossas habilidades e mentalidade. Ele habitualmente pensava na perspectiva de um tenente e gerente. Sabendo que tipo ele é e se preparando adequadamente, passar no teste não deve ser um problema. Não importa o quão duro seja. Eles não esperariam que 3 genin derrotassem um jonin experiente em batalha. Sasuke não se apressou em olhar os arquivos e não pôde deixar de examinar Naruto, o que significa normalmente falando. A julgar pelo seu tom, ele tem confiança para enfrentar Ataque Kakashi? Lembre-se das informações aqui. Naruto se levantou. Estou voltando agora. Ele começou a ansiar pelo dia seguinte. Ansiosos por Ataque Kakashi, uma pessoa diretamente relacionada ao seu pai. No dia seguinte, terceiro campo de treinamento. Kakashi estava atrasado novamente. Diante da repreensão de Sakura, ele sorriu inocentemente, sem sentir vergonha alguma, e tirou um relógio da mochila, colocando-o em um toco. Os ponteiros das horas e dos minutos apontavam para a hora atual, 10h15. Mencionei ontem que temos uma tarefa a cumprir.
Agora vamos discutir o objetivo da tarefa. Kakashi tirou 2 sinos do bolso. Programei o alarme para meio-dia. Sua tarefa é arrancar esses sinos de mim antes que eles toquem. Você notou a quantidade de sinos. Ele os sacudiu gentilmente, produzindo um som tilintante. Só existem 2. Isso significa que um de vocês está destinado a falhar na tarefa e ser eliminado. As expressões de Naruto e Sasuke não mudaram. Sakura ficou atordoada. A mera pressão das palavras dele a deixou inquieta. Essas são boas expressões, mas não são suficientes. Kakashi levantou os sinos. Naruto é muito ousado, ousando até mesmo roubar meu arquivo. Mas assim, todos vocês entendem que tipo de ninja eu sou. Naruto não ficou surpreso ao saber. Quando ele foi ao prédio do Hokage ontem, além de Sarutobi e Hiruzen, havia outras 4 fontes de chakra monitorando. Kakashi amarrou os sinos na cintura e falou levemente. Em vista de sua excelente performance, aqui vai outra dica. Sem a determinação de me matar, você não terá sucesso. Então, vamos começar. Assim que ele terminou de falar, 2 figuras saltaram e desapareceram na floresta atrás do campo de treinamento para se esconder. Naruto não se moveu. Kakashi olhou para ele. Você não vai usar a mesma estratégia que eles. Ocultação e ocultação são habilidades básicas. Naruto balançou a cabeça e disse suavemente: Kakashi-sensei, a tarefa é pegar os sinos, que estão com você. Você também sabia da nossa existência de antemão e sabia que viríamos atrás de você. Esconder-se ou não esconder-se não faz diferença. Kakashi murmurou. É assim que você pensa. Mas eu sou um Jonin. Me encarar de frente é desvantajoso para você. Naruto sorriu gentilmente. Talvez eu te surpreenda, sensei. Ele sacou sua espada lentamente. Diferentemente da academia ninja, ele carregava as 2 espadas penduradas na cintura. Uma espada. Um lampejo de nostalgia brilhou no único olho visível de Kakashi. Eu não sabia que você podia usar uma arma dessas. E você trouxe 2. O outro é reserva. Não é trabalhoso carregar os 2. Eles parecem bonitos. Mas dominar a arte da espada não é algo que pode ser feito em poucos dias. E para uma espada ninja, é muito longa. Naruto sorriu. Chakra se acumulando em seus pés. Com um sovosh, ele deu um passo à frente, num piscar de olhos. Os olhos de Kakashi ficaram afiados. Era diferente da técnica de cintilação corporal, um tipo de técnica de movimento instantâneo, mais rápido do que ele viu há meio mês. Estrondo. Naruto balançou sua espada, e Kakashi a bloqueou com 2 kunai. Faíscas voando quando as lâminas se chocaram. As sobrancelhas de Kakashi se contraíram. A lâmina de uma kunai estava torta, e a outra em sua mão direita tinha uma rachadura. Não foi por causa da força. Foi com a espada. Esta espada vermelha escura era uma obra-prima. Onde ele conseguiu isso? Provavelmente, não há espada melhor em toda Konoha. Naruto girou o corpo e golpeou novamente. Depois de apenas algumas rodadas, Kakashi ficou chocado. A esgrima de Naruto não era extremamente poderosa ou perfeita, mas era proficiente e quase não tinha falhas graves. Isso não era algo que poderia ser alcançado da noite para o dia. Mesmo ele, sob a orientação de seu pai, levou de 4 a 5 anos para atingir tal nível de esgrima. Sarutobi e Hiruzen nunca mencionou que Naruto praticava secretamente com uma espada. Então deve ser talento. Todas as loiras são monstros. Suas habilidades de taijutsu são quase iguais. O corpo de Naruto ainda não está totalmente desenvolvido. Em termos de altura, alcance, força e velocidade básica, Kakashi leva vantagem. Mas Naruto tem uma espada. Ao contrário das lâminas curtas usadas pelos ninjas para furtividade e mobilidade, Naruto empunha uma katana mais longa. Uma lâmina mais longa oferece maior resistência. Isso compensa suas desvantagens físicas.
Kakashi percebe isso. A habilidade de Taijutsu do Naruto é muito forte. Não é de se espantar que Mizuki não fosse páreo para ele. Se seu corpo amadurecer por mais alguns anos, atingindo a força de um adulto, ele poderá se tornar um Jonin especial, mesmo sem ninjutsu. Ele pode até chegar ao nível de alguém como Might Guy. Confiar apenas no Taijutsu não o derrotará. Isso não vai dar certo. O choque da kunai com a lâmina produz um som agudo e áspero. Rachadura. A kunai, tendo suportado o impacto de vários golpes, se estilhaça, e Naruto não demonstra piedade, brandindo sua lâmina para baixo. Kakashi, aparentemente sem esperar que a kunai se quebrasse, leva o golpe diretamente no peito. Na floresta, Haruno Sakura não consegue conter um suspiro. Os olhos de Uchiha Sasuke se arregalaram. Derrotar um Jonin de frente. Naruto franze a testa. Ele destruiu muitas ilusões e lutou com muitas pessoas. Isso não parece certo, é muito chato. É uma combinação da técnica do clone e da técnica de substituição. Como auras, os fios de chakra se dispersam diante de seus olhos, representando 4 vertentes da presença de Kakashi. Na frente, embaixo, à esquerda e à direita. Ao contrário dos clones que Uchiha Sasuke usou antes, esses 4 clones têm auras idênticas, emanando os mesmos fios de chakra. É a técnica do clone das sombras. Cada clone é como um corpo real. Se for esse o caso, Naruto salta, formando selos de mão para lançar uma técnica, e 2 clones de sombra aparecem. Um para a esquerda, um para a direita, para confrontar os clones de Kakashi. O corpo original segura a espada com as 2 mãos, com a ponta da lâmina voltada para baixo, e a empurra para baixo com a força da queda. A presença abaixo não tem escolha a não ser se esconder para trás, lutando para sair do chão. Os clones esquerdo e direito se dissipam por conta própria antes que Naruto possa atacar, conservando o chakra. O recém do Kakashi sacode a poeira da cabeça, olhando surpreso para Naruto. Essa é a habilidade sensorial do clã Uzumaki. Ele detectou os clones instantaneamente, e nem mesmo meus clones das sombras o distraíram. Além disso, os clones que Naruto acabou de criar. Eles não são clones comuns. Eles são ninjutsu de rank A, técnica de clones múltiplos das sombras. O nível do ninjutsu indica as condições e a dificuldade de aprendê-lo. Quanto maior a dificuldade, maior o nível. Embora, em geral, quanto mais difícil a técnica, mais poderosa ela é. Quando Naruto adquiriu essa técnica, 2 noites atrás, ele ainda estava na academia ontem. Então, ele dominou uma técnica de classificação A em no máximo 2 noites. Kakashi olha para Naruto. Pela primeira vez em muitos anos, ele o observa de perto. A cor do cabelo e dos olhos herdados do pai, as características faciais e o formato dos olhos da mãe. Em termos de talento, ele parece ter herdado todos os pontos fortes deles. Notável para um recém-formado na academia, Naruto, diz Kakashi suavemente. Naruto levanta sua espada e sorri. Eu te disse, Kakashi-sensei, que eu iria te surpreender. Kakashi levanta as mãos, juntando-as na frente do peito. Mas a batalha de um ninja não é só sobre taijutsu. Ele salta levemente, pousando na água e permanecendo em pé sem afundar. Ele não ataca. Ele lembra que sua missão é guardar os sinos, não iniciar um ataque. Naruto olha para os pés antes de dar um passo à frente. Então, o chakra também pode ser usado dessa maneira. Com um respingo, Naruto pisa forte, fazendo voar água na altura dos joelhos. Mas logo os respingos diminuem, e depois de 4 ou 5 passos, ele também consegue ficar em pé na água silenciosamente, como se estivesse em terra firme. Os 2 clones o seguem. Os olhos de Kakashi se estreitam. Ele dominou isso assim mesmo. Um controle de chakra tão forte? Bem, não é muito diferente da técnica de cintilação corporal que ele usou antes. A lâmina ataca. Kakashi respondeu apressadamente. Com um único giro de mão, ele começou a formar um selo simples. De repente, seu corpo ficou dormente. Uma luz elétrica fina e dourada tremeluzia ao longo da lâmina. Ad número 11. Suzuri Raiden, Boom Lightning. Ponto.
Ele abandonou o encantamento, liberando o feitiço com poder reduzido. O ataque não causou danos ao corpo e a paralisia foi passageira. Mas foi aquela fração de segundo que ele precisava. Um clone das sombras pegou um sino pendurado na cintura de Kakashi. Com um tilintar, ele desenhou um arco e foi jogado na mão de Naruto. Liberação de relâmpagos. Kakashi sacudiu o pulso. Não ensinam isso na academia. O poder não era grande, e ele não tinha visto nenhum selo de mão. Canalizando chakra em uma arma. Isso não significa que eu não possa usá-lo, disse Naruto com um sorriso, sacudindo o sino, sem intenção de explicar mais. Kakashi abaixou a cabeça e não perguntou mais nada. Achei que você levaria todos eles. Uma pessoa só precisa de uma, respondeu Naruto. Com um aceno de mão, o clone se dissipou. Ele pisou na água e pulou de volta para a margem. Claramente, ele não tinha intenção de continuar. Kakashi balançou a cabeça e voltou para a praia, olhando para Naruto com uma expressão complicada. Sua silhueta era muito parecida com a dele quando tinha 12 anos. Confiante em sua força, agindo sozinho. Naruto ficou satisfeito, mostrando seu melhor lado para o aluno de seu pai. Seu irmão certamente ficaria feliz. Os dois não representavam nenhuma ameaça real para Kakashi. Sasuke estava entre os melhores formandos, capaz de usar uma técnica de liberação de fogo e quase alcançar o sino. Mas ele ainda estava enterrado no chão pelo humor travesso de Kakashi. Sakura estava pendurada em uma árvore. Até o alarme tocar, eles ficaram sentados perto dos postes de madeira. Com exceção de Naruto, que já havia pegado um sino, os dois restantes estavam inevitavelmente nervosos. Ataque Kakashi ficou em silêncio. Depois de um momento, ele finalmente falou, vendo o crescente desconforto nas expressões de Sakura e Sasuke. Naruto, tenho que admitir que sua performance hoje foi excelente. Tanto em termos de habilidade quanto de estratégia, você estava acima do padrão. Naruto ficou surpreso. Pelo tom dele, ele não parecia satisfeito. Haveria alguma reviravolta. Com certeza, aí veio o mas. Mas por que você não continuou com a tarefa? Kakashi perguntou, com um toque de interrogação. Naruto tocou o sino. Eu já havia completado meu objetivo. Mas seus companheiros não terminaram a tarefa. Kakashi foi direto. Com a sua ajuda, seus companheiros também poderiam ter ganhado um sino. A alegria que Naruto sentia desde a manhã foi apagada com um balde de água fria. Por que eu deveria ajudá-los? E quem eu devo ajudar? Só há 2 sinos para 3 pessoas. Kakashi balançou a cabeça, seu tom frio. Eu o projetei dessa forma de propósito. O objetivo era selecionar aqueles que pudessem priorizar o trabalho em equipe em detrimento dos próprios interesses nessas situações. Ele fez uma pausa. Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, ambos lutaram sozinhos. Uzumaki Naruto, você tinha habilidade suficiente, mas escolheu ficar parado. A força individual de um ninja é importante, mas o trabalho em equipe está acima disso. Especialmente você. Uzumaki Naruto, você poderia ter tornado esse time melhor. Minha avaliação é, sem ressalvas. O rosto de Naruto se acalmou completamente. Kakashi-sensei, você criou um problema para a competição individual, mas quer que os envolvidos pensem em cooperação. Isso não é absurdo. Na sua configuração e na tarefa declarada, se eu ajudar uma pessoa, a outra será eliminada. Não considerando a razoabilidade da sua tarefa, mas me culpando por não fazer melhor. E há algo a corrigir. Ele jogou o sino no chão, e ele rolou até os pés de Kakashi com um tilintar. Haruno Sakura, Uchiha Sasuke e eu ainda não somos um time. Fomos designados juntos pelo Iruka-sensei depois da formatura. Na verdade, Haruno Sakura não quer uma companheira de equipe como eu. A garota de cabelo rosa ficou surpresa, abaixando a cabeça, mas não negou. Uchiha Sasuke também não me vê como um companheiro de equipe. A expressão de Sasuke era severa. Naruto se levantou, encontrando o olhar de Kakashi. Suas palavras poderosas, eles não me aceitam, mas você espera que eu os aceite.